na página do Facebook do Stop Bolsonaro Mundial, no Twitter do Stop Bolsonaro Mundial também. Hoje é o dia 23 de agosto, dia que foi escolhido pela Organização do Movimento Mundial para fazer essa atividade de dia todo aqui na internet. Teve tuitaço agora há pouco, falamos agora há pouco com as torcidas organizadas antifascistas e de esquerda também, foi muito legal. E agora a gente está aqui com um painel muito pertinente para esse momento que o Brasil vive, muito importante debater toda essa temática envolvida a precarização do trabalho no Brasil. E aí a gente traz convidados importantíssimos que têm um valor muito grande para a gente, para a militância de esquerda, um pessoal que tem uma história, um lastro já de luta grande no Brasil, e uma contribuição importante, e tem muito a dizer, tem muito a falar, tem muito a nos ajudar a refletir sobre o que está acontecendo no nosso país, nesse contexto em que a gente está sendo governado por esse cidadão que está aí, que diz que é nosso presidente, e a gente às vezes tem dúvidas. Vou embarcar todo mundo aqui, sejam todos muito bem-vindos. Ricardo Berzoini, ex-ministro da Previdência dos governos petistas, o Guide Nunes substituindo a Lúcia Ivanov, que era da CNTE, o Jaci Afonso e o Nivaldo Santana. Quero desejar muitas boas-vindas para vocês. Jaci Afonso, eu não falei, que é do PT do Distrito Federal. Muito bom. Quero desejar boas-vindas para vocês, agradecer a disposição de estar aqui falando com a gente. A audiência vai aumentando conforme a gente vai começando a nossa conversa aqui, e a gente está falando para a gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, e agradeço demais e parabenizo o compromisso de vocês com a democracia e com um mundo melhor, com dias melhores para a população brasileira. Vou fazer uma rodada de apresentação. Vamos começar pela ordem que está na tela. Por favor, ex-ministro Ricardo, fique à vontade para fazer suas considerações iniciais. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos e a todas. Prazer estar participando dessa atividade do Stop Bolsonaro Mundial. Cumprimentar meu amigo Nivaldo Santana, meu companheiro Jaci Afonso, Guide Nunes, e você, Edmilson, que está coordenando essa atividade. Primeiro dizer rapidamente que esse debate é um debate fundamental, não só no Brasil, no mundo todo, mas dos países que têm governos com perfil fascista e, ao mesmo tempo, com uma área econômica ultraliberal. Isso é mais grave. O Brasil vem de uma longa tradição de construção dos direitos trabalhistas na luta dos trabalhadores, enfrentando as diversas ondas de tecnologia, políticas econômicas diferentes. Enfrentei pessoalmente, desde o tempo que eu era delegado sindical de base, dirigente sindical, depois como parlamentar e como ministro, enfrentamos sempre do ponto de vista de construir o direito dos trabalhadores. Um direito que seja adequado do ponto de vista da competitividade do Brasil, mas que ao mesmo tempo seja um direito que proteja, tanto no aspecto previdenciário, quanto na questão da lei trabalhista, na questão da saúde do trabalhador, na questão dos rurais. Ou seja, o Brasil tem essa tradição, que vem do tempo das primeiras décadas do século XX, das lutas operárias, que depois levaram, na Aliança Liberal com Getúlio Vargas, a constituir a consolidação da Lei dos Trabalhos, o Ministério do Trabalho, a Previdência Social e tantas conquistas importantes que foram sempre sendo atacadas pelo empresariado mais retrógrado e pela direita política desse país. Portanto, essa é uma luta extremamente importante, especialmente quando tem uma figura com o perfil do Bolsonaro na presidência, que quer, na verdade, construir uma outra estratégia para a questão trabalhista no Brasil. Expressou isso na campanha quando dizia que é preciso escolher entre ter emprego e ter direitos, o que é um absurdo total, porque a história dos trabalhadores no mundo é a luta por direitos, é a luta por regulamentação, para que o trabalho não seja uma mercadoria. O trabalho é um direito, jamais uma mercadoria.
Muito bom. Pedir para o pessoal que está entrando ir compartilhando já o link da live no YouTube, compartilhando o link da live que está lá no Facebook, fazendo sala de vídeo, para a gente aumentar bastante a audiência, falar com muita gente. E quero mandar uma saudação especial aqui para o Nivaldo Santana, um dos idealizadores desse painel, né, que pensou isso aqui e fez também se tornar realidade. Obrigado, Nivaldo, que bom que você está aqui com a gente. E já passo para você fazer suas considerações iniciais, fica à vontade. Boa tarde, Edmilson Magrão, prazer em conhecê-lo, não lembro de ter tido oportunidade de conhecê-lo. Cumprimento também o Guilherme Nunes, que estou conhecendo hoje, e meus dois grandes amigos bancários que eu conheço de longas jornadas de luta. Jaci Afonso, bancário de Brasília, da CUT, e agora também assumindo a tarefa de presidente do PT do Distrito Federal. Um grande abraço, Jaci. E o meu amigo Ricardo Berzoini. Militei muitos anos a Berzoini, cada um na sua área de atuação. Berzoini parece que o companheiro Nivaldo Santana deu uma congelada. Voltou? Início da presidência. Opa, voltou? O Berzoini já foi ministro do Trabalho, da Previdência Social e outros ministérios. Eu vou me apresentar, Edmilson, porque nem todas as pessoas devem me conhecer, porque eu não sou tão célebre como o Berzoini ou Jaci Afonso. Eu sou Nivaldo Santana, eu sou secretário de Relações Internacionais da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Eu sou militante também do PCdoB, eu sou secretário sindical nacional do PCdoB. Durante 12 anos eu fui deputado estadual do PCdoB aqui no estado de São Paulo. Eu também militei sindicalmente, eu fui presidente por 3 mandatos do Sindicato de Saneamento Básico e Meio Ambiente do estado de São Paulo, o Sintaema. Eu conversei muito com a Fernanda Otero, que é minha professora de inglês, ela está na Irlanda, e ao discutirmos a questão desse ato mundial Stop Bolsonaro, ela me disse que a prioridade ia ser abordar a temática ambiental, os problemas da Amazônia. Como eu sou vinculado à área do trabalho, eu sugeri esse painel com a participação de especialistas, de pessoas que entendem do assunto, porque eu acho que o Brasil está vivendo um desmonte do direito do trabalho. Não é apenas uma ou outra reforma regressiva. Está havendo um desmonte do direito do trabalho no Brasil, onde o atual governo de extrema-direita pretende acabar com a organização sindical, Justiça do Trabalho, CLT, introduzir e legalizar a precarização completa do trabalho. Como disse o Bolsonaro, falou que o trabalhador vai ter que escolher entre os direitos ou o emprego. E ele está defendendo um Brasil de emprego sem direitos trabalhistas, sem direitos previdenciários e sem direitos sindicais. E para mostrar logo de cara qual era o seu objetivo, o primeiro ato do Bolsonaro, no dia 1º de janeiro de 2019, foi acabar com o Ministério do Trabalho. Transformou o Ministério do Trabalho, de quase 90 anos de existência, num órgão burocrático de segundo escalão vinculado ao ministro ultraliberal Guedes, o Ministério da Economia. Por isso que esse debate, eu acredito, que vai jogar luzes sobre esse tema importante da realidade política nacional e do mais alto interesse dos trabalhadores. Muito obrigado, estou honrado em compartilhar figuras tão ilustres da vida política, sindical e da vida geral aqui do nosso país.
Muito obrigado, Rivaldo. Show de bola, parabéns aí pela luta, pela garra, pelo compromisso e por nos apontar esse caminho que é importantíssimo. Não dá para a gente fazer um debate Stop Bolsonaro sem falar de precarização do trabalho. Jaci Afonso, por favor, fica à vontade, se apresenta, conta aí para nós, para todo mundo que está assistindo, quem é você, o que você faz, com as suas experiências, suas impressões e expectativas. Teu microfone, Jaci. Boa tarde a todos, Edmilson Magrão, né, a Fernanda que organizou esse bloco, mas ela tem uma atividade, né, agora aí, né, na Irlanda, ela tem compromissos aí que chocou com o horário, ela me explicou ontem. Então, portanto, acho que é extremamente oportuno esse debate, esse tema colocado aqui ao longo do dia, e nós temos aqui o companheiro Guide Borgoni, né, o companheiro Ricardo Berzoini, que além de ministro da Previdência no início, depois foi ministro do Trabalho, e depois também ministro, isso no governo Lula, e depois foi presidente do partido, depois voltou a ser ministro da presidenta Dilma, tanto nas comunicações como na Secretaria de Governo. E o companheiro Nivaldo, que é um sindicalista muito importante, foi presidente do Sintaema, né, dirigente sindical, com quem a gente, quando participa dos debates, né, Nivaldo, é um aprendizado coletivo, a gente temos opiniões muitas vezes distintas, mas temos uma forma leal de debater, de discutir esses temas. Eu colocaria, acho que a importância desse Stop Bolsonaro Mundial, Edmilson, aproveitando assim, acho que primeiro, acho que nós temos um momento completamente inverso do início do governo Lula, ou também, como participei de um debate um dia desse, um pouco a fala do Berzoini fala também um pouco sobre isso, ou seja, esse governo nosso de tipo fascista, ele é uma combinação de um governo fascista com a ultraliberalismo econômico, diferentemente das experiências que nós tivemos, por exemplo, da Itália e na Alemanha, em que o fascismo fortaleceu o Estado, fortaleceu as suas empresas, disputou. Aqui não, aqui quer destruir a nação, quer destruir as empresas e destruir também as organizações sindicais dos trabalhadores. Então, esse processo que nós estamos vivenciando é exatamente isso com o governo Temer, né? E por isso que eu acho que um dos motivos do golpe era exatamente para atender esses requisitos, tanto é que hoje o Eduardo Cunha está elogiando o Bolsonaro, falando que o Bolsonaro está no caminho certo. Então, você vê que há uma combinação desses interesses. Mas o que eu queria colocar duas questões que eu acho que é importante no início. Primeiro, que eu falava, do início do governo Lula, que o companheiro Berzoini estava no Ministério do Trabalho, ou seja, o governo Lula, para usar a expressão do Betinho lá, a fome tem pressa, né? Quem tem fome tem pressa. Então, o governo tomava medidas do ponto de vista da Bolsa Família, na pressa de resolver o problema da renda do trabalhador, foi assegurar o Bolsa Família, e ao mesmo tempo ali na gestão do companheiro Jacques Wagner, Berzoini e depois do Luiz Marinho, um processo de construção do emprego no Brasil. Esses ministros foram importantes na construção, naquele compromisso do Lula, que o Brasil necessitava de 10 milhões de empregos, que foi o lema da campanha do Lula em 2002, e esses ministros fizeram as bases para que o Brasil gerasse 20 milhões de empregos, dobrou a aposta do que era o início do processo. Então, inicialmente, foi o processo da Bolsa Família, e com o tempo você foi gerando emprego e você foi incorporando, criando poder de compra, com políticas de aumento de salário mínimo, então abrangia o conjunto dos trabalhadores, era o maior acordo salarial do mundo, que eu, quando estava como dirigente da CUT, coloquei isso naqueles debates. E hoje é o inverso, ou seja, eles querem atacar os direitos, querem atacar as empresas, precarizar as relações e ter como alternativa as políticas de auxílio.
inclusive com valores baixos, ou seja, ele quer desagregar, desqualificar e para que possa ser feito isso. Então, o que eu queria, baseado nesse assunto, e o Nivaldo, que é secretário de Relações Internacionais da CTB, que é filiada à Federação Sindical Mundial, e a CUT é filiada à CSI, são as duas centrais sindicais mundiais. Eu acho que esse tema aí, o companheiro Lisboa, que é o nosso dirigente da CUT, na Secretaria Internacional da CUT, acho que nós precisamos pensar essas ações de forma unitária que nós temos tido no Brasil, de campanhas de enfrentamento a essas políticas neoliberais e ultraliberais e de precarização do trabalho. Essa, Nivaldo, eu acho que a gente precisava pautar como que as duas centrais sindicais mundiais, a CSI e a FSM, tivessem ações do ponto de vista dessa luta internacional. Isso que nós estamos tendo essa oportunidade de fazer o Stop Bolsonaro aqui, vamos fazer um dia mundial do conjunto das duas centrais sindicais que organizam os trabalhadores do mundo e as suas respectivas filiadas em cada país, pegar esse tema da precarização do mundo do trabalho e enfrentar esse assunto. Que políticas nós podemos enfrentar? Como que essas ações na Inglaterra, agora nos Estados Unidos, tudo isso que está colocado, como é que nós podemos atuar? Porque esses assuntos não são exclusivamente aqui do Brasil, Edmilson. Essa é uma estratégia mundial do capital e que, portanto, nós temos que dar uma resposta mundial. E é isso que vocês estão dando exemplo com o Stop Bolsonaro. Obrigado. Muito bom, Jaci, muito obrigado. Antes de passar para você, Gui, deixa eu cumprimentar o pessoal do chat, que é importante a gente estar nesse debate de comunicação, a gente precisa entender que precisamos fortalecer os nossos canais. Então, canais novos do YouTube, como Inteligência em Cima da Mídia, que é onde a gente está transmitindo no YouTube, a página do Stop Bolsonaro Mundial oficial lá no Facebook, tem o canal do YouTube também, Stop Bolsonaro Mundial. É importante as pessoas se inscreverem nesses canais e a gente ir fortalecendo esses meios de comunicação do nosso campo, do campo progressista, do campo que defende as humanidades, do campo que defende o direito ao Estado democrático. Então, peço inscrição para esses canais, bora lá. Cumprimentar um pouco o pessoal aqui, Fátima Costa, quem mais está aqui? A Miriam Casas está lá no Facebook, vem para o YouTube, Miriam Casas, se inscreve no canal. Quem mais está aqui? Antônio Rom, José Avelino, boa tarde, o canal do Saber, do companheiro Gotti, eu também tenho um canal progressista importante valorizar e fortalecer. Marli Mouto, que é aqui da equipe de moderadoras do canal, muito importante, obrigado, Marli. Maria Aparecida, Denise Rocha Caldas Barreto, está aqui com a gente também, Elzio César Souza. Então é isso. Passo para você, Guide, fica à vontade, faz as suas considerações iniciais. Opa, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado aí por esse espaço de debate, né? Boa tarde aí para o Ricardo Bezoini, Nivaldo, Jaci Afonso, colegas com larga experiência aí no movimento social, e o Ricardo Bezoini como ministro de Estado. É um prazer estar aqui para fazer o debate, espero colaborar bastante com vocês. A minha pesquisa, sou economista e professor, na parte política sou filiado ao PT desde 81, estou na direção zonal de Águas Claras aqui e colaboro também na coordenação do setorial de educação. Fiz várias pesquisas de pós-graduação envolvendo a minha área de economia, fazendo link com a educação, problemas de financiamento da educação, de mercado de trabalho, e espero que ajude aqui no debate desse espaço do programa. Então é isso, inicialmente. Muito bom. Vamos começar as provocações aqui, na verdade, as reflexões. Não tem, na minha avaliação, posso estar enganado, vocês podem me corrigir, não dá para a gente falar de precarização do mundo do trabalho aqui no Brasil nesses últimos tempos, se a gente não fazer uma digressão lá do golpe para cá. Então, eu queria que vocês comentassem do golpe para frente. Quais foram os principais acontecimentos que acabaram culminando numa aceleração da precarização do trabalho? Eu poderia enumerar alguns, mas eu quero deixar para vocês comentarem de 2016, porque passou um comentário agora há pouco aqui, eu achei muito pertinente, que fala sobre o índice de desempregados durante o governo Dilma. A gente teve pleno emprego no final do governo Dilma.
do primeiro mandato. Então, acho que a partir dali que a coisa degringolou e está muito relacionado com as políticas que foram adotadas a partir dali. E eu queria que vocês comentassem. Vamos pela ordem de novo. Ricardo Berzoini, por favor, fique à vontade. Vamos lá. Edmilson, vou começar lembrando o seguinte. Quando o Lula tomou posse, o salário mínimo era de $80. E os empresários diziam que não podia aumentar o salário mínimo porque isso provocaria inflação e perda de competitividade do Brasil. E o Lula dizia, de uma maneira muito clara, que ele não admitia que nós pudéssemos vincular a questão da competitividade e a questão da inflação à remuneração justa do trabalhador. Você não podemos depender de um salário arrochado para que as pessoas possam contar com a inflação baixa e ao mesmo tempo que o Brasil possa competir no mercado mundial. O Brasil nessa época não exportava nem $100 bilhões por ano. Ao longo do governo Lula, com um conjunto de estratégias, que eu não vou enumerar todas porque é muita coisa para falar, mas nós construímos o caminho para gerar os 20 milhões de empregos que o Jaci falou e, ao mesmo tempo, garantir uma inflação moderadamente baixa. Ou seja, nós conseguimos gerar 20 milhões de empregos sem retirar nenhum direito trabalhista e conseguimos, simultaneamente, criar uma estratégia de política econômica, macroeconômica, microeconômica, de exportação. O salário mínimo era muito alto e, portanto, pedindo ao candidato Aécio Neves, que eles iam financiar na campanha de 2014, pedindo que ele, se ganhasse a eleição, encontrasse uma maneira de reduzir o salário mínimo. Eu estou contando tudo isso para lembrar o seguinte: de 2015 até o golpe, houve uma onda de sabotagem ao governo Dilma. Eu estava no governo e percebi isso e denunciei, inclusive, que os bancos, por exemplo, aumentaram as suas provisões para reduzir o lucro e, portanto, reduzir o imposto pago. Outros setores da economia fizeram o mesmo, não investiram, não empregaram para criar a crise social e o ambiente de ruptura. De 16 para cá, e é bom lembrar que no dia do golpe, no dia em que se consumou o golpe, a Dilma fez o famoso discurso que ela dizia que o golpe não era contra ela nem contra o PT, era contra os direitos do povo brasileiro. Ou seja, de 16 até 2020, nós tivemos muitas perdas. Para a perda da reforma trabalhista do governo Temer ainda. A perda da aprovação da terceirização quase sem limites, também no governo Temer. A perda da reforma previdenciária no governo Bolsonaro. As sucessivas tentativas de flexibilização da CLT também já no governo Bolsonaro. E a depreciação do valor do salário mínimo. É bom lembrar que, embora ainda a inflação esteja baixa, o dólar está em R$ 5,60. E esse dólar, que por enquanto ainda não está passando para os preços de maneira rápida, mas já tem um pouquinho de pressão inflacionária nos alimentos, esse dólar vai contaminar, sim, o processo inflacionário do Brasil. Nós vamos viver o pior que um povo pode viver, que é chamada de estagflação. Estagnação com inflação alta. Por quê? Porque, obviamente, assim que tiver a possibilidade, os empresários vão repassar para os preços a pressão do câmbio. E é curioso, né? Porque o Brasil tem uma das maiores reservas cambiais do mundo, acumulada por Lula e Dilma, enquanto geravam 20 milhões de empregos, enquanto o Brasil melhorava as exportações, nós conseguimos acumular 380 bilhões de dólares de reservas cambiais. Ou seja, olha a contradição. Eles não usam essas reservas cambiais nem para investimento, nem para fazer o dólar ficar mais baixo. Mas querem usar agora o lucro que o Banco Central está tendo com a valorização do dólar frente ao real, ou a desvalorização do real
frente ao dólar para ajudar na questão fiscal, que é um erro econômico grave. A reserva cambial poderia ser gasta ou para investimentos, num programa bem desenhado, responsável, somente parte dela, ou para controlar o mercado do câmbio. Eles não fazem nenhuma coisa nem outra, mas querem usar o lucro, um lucro contábil, né? Porque o dólar que está lá não mudou. O que mudou, efetivamente, foi o valor do dólar, o preço do dólar. Então, nós perdemos muito. Nesses 4 anos, nós perdemos muito. Os trabalhadores brasileiros perderam muito. E para mudar essa situação, só com muita luta. Eu tenho dito para a gente não se iludir com o impeachment do Bolsonaro na Câmara. Por quê? Porque a maioria do Congresso Nacional tem identidade com o programa do Guedes. É a maioria liberal, de centro-direita ou de extrema-direita, que tem identidade com um programa alucinado do Bolsonaro para questões de comportamento, questões religiosas, tal, e tem identidade com o Guedes para a questão da privatização, da destituição dos direitos do trabalhador, ou seja, ou a classe trabalhadora consegue unificar suas lutas, ou o nosso futuro será muito ruim e nós teremos mais prejuízos pela frente ainda, porque eles querem sufocar a resistência. E nós precisamos ampliar e unificar a resistência. Muito bom, ministro. Obrigado. Vou passar a palavra para o Nivaldo Santana, companheiro. Antes, cumprimentar o pessoal aqui no chat, a Zilá, o Moacir Surdo está com a gente, a Zilá Aparecida, o Danilo Moreira lá pelo Facebook. Vem para o YouTube, Danilo, se inscreve no canal Inteligência Acima da Mídia, por favor. E a Sil Rodrigues, que é minha companheira, também está ao vivo. Obrigado. Vamos lá, Nivaldo, fica à vontade. Olha, eu concordo com essa apreciação mais geral feita pelo Berzoini, mas eu queria apontar um seguinte aspecto. Se a gente for somar o conjunto de medidas regressivas contra o trabalho, terceirização, reforma trabalhista, reforma previdenciária, a tentativa agora de introduzir uma nova modalidade de contrato de trabalho, que é a carteira de trabalho verde e amarela, a desoneração previdenciária que está sendo pensada no âmbito dessa reforma tributária regressiva, eu acredito que nós estamos vivendo uma transição perigosa no Brasil, que é a descaracterização completa do direito do trabalho. Todas as instituições ligadas ao mundo do trabalho estão sendo fragilizadas. O governo acabou com o Ministério do Trabalho, procura fragilizar os sindicatos, o fim da contribuição sindical, a primazia do negociado sobre o legislado, a tentativa de retirar o sindicato de negociações coletivas. E a proposta, o programa do Bolsonaro, na matéria do trabalho, tinha 2 itens apenas, que era a introdução da carteira de trabalho verde e amarelo e o fim de um dos itens que eu defendo. Eu sei que o Berzoini e o Jaci Afonso têm opinião diferente, mas o programa Bolsonaro estava lá, o fim da unicidade, que na prática é para avançar no desmonte da estrutura sindical. Por isso que nós estamos vendo até economistas liberais defendendo a ampliação da chamada renda básica para... Teve um que chegou a defender, que falou que 100 mil brasileiros deveriam receber uma renda básica para sobreviver. Ou seja, eles querem criar uma sociedade onde a metade da população viva de um benefício que só dá para sobreviver, praticamente alimentar, e acabando com o sindicato, acabando com a CLT, acabando com a Justiça do Trabalho, acabar com o Ministério Público do Trabalho. Ou seja, é um desmonte global, é uma estratégia que tem como centro a redução radical do custo da força de trabalho, que é um desdobramento da hegemonia do capital financeiro, do neoliberalismo no mundo. Com a crise,
da social-democracia europeia, com a crise das experiências socialistas do leste europeu, o que nós estamos vendo agora é um avanço avassalador do capital que não tem nenhum tipo de impedimento para suas altíssimas taxas de lucro e está, no fundo, desmontando tudo aquilo que, ao longo do século XX, se conquistou de direito sindical, direito trabalhista e direito previdenciário. Por isso que a luta pelo fim do governo Bolsonaro é uma premissa essencial para a gente abrir novas perspectivas. Mas vai ser uma luta, eu concordo com o Bezoini, é uma luta prolongada. Não vai ser na primeira batalha que nós vamos apiar o Bolsonaro do poder. Eu acho que nós estamos num processo de resistência e acumulação de força, e esse processo, na nossa compreensão, precisa aglutinar amplas forças políticas e sociais que não aceitem o país viver sob a tutela de um governo fascista. Então são essas assim as nossas apreciações em complemento às opiniões aqui que eu também concordo do Bezoini. Muito bom, Nivaldo. Antes de passar para você, Jaci, vou embarcar aqui o companheiro Enio Verri, acabou de chegar, líder do PT na Câmara, deputado federal pelo estado do Paraná. Coincidentemente é o meu estado onde eu resido e é meu amigo, inclusive, aqui do Paraná. Bem-vindo, Enio. Prazer ter você aqui com a gente. Vou passar para o Enio fazer as considerações iniciais dele e depois a gente retoma o debate a partir do Jaci, falando dessa questão da precarização a partir do golpe que foi a provocação inicial. Enio, por favor, fique à vontade. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Parabéns pela sua luta e compromisso com o interesse da população mais pobre, da população trabalhadora. Oi, Magrão, boa tarde, é um grande prazer falar com você. Um cumprimento especial aos meus companheiros aí da luta do Partido dos Trabalhadores, da Central Única. Nivaldo, tive o prazer de ouvi-lo também, os companheiros da CTV, Guide. É um prazer falar com vocês. Estamos à disposição para fazer esse debate da precarização no Stop Bolsonaro, até porque acho muito difícil a gente pensar em reduzir a rapidez com que está se dando esse processo de precarização com a manutenção do governo Bolsonaro. Digo governo porque não acredito que o impeachment de Bolsonaro com o Mourão assumindo vá mudar alguma coisa nesse processo, até porque sai Bolsonaro, entra Mourão, mas Paulo Guedes fica. Por isso é esse o desafio que nós temos. Mas eu estou à disposição, quando for meu horário de fazer a intervenção, estou à sua disposição. E para quem está nos assistindo, eu costumo chamar o Edmilson Magrão de Júnior. Ele cortou a barba agora, mas ele tem um nariz tão bonito quanto o meu, então ele se parece bastante comigo, embora seja muito mais jovem. Então, Júnior, muito obrigado por estar coordenando a nossa reunião aqui. Um abraço. Obrigado a você, um prazer ter você aqui no nosso canal. Então vamos lá, Jaci. Golpe na Dilma, golpe na democracia em 2016. Quais os resultados para a classe trabalhadora e para as relações trabalhistas? Fica à vontade. Microfone, Jaci. Microfone. Opa, desculpe. Magrão, acho bem-vindo, Enio, tá certo? Nosso líder aí, né? Eu acho que o Bezoini foi feliz na sistematização ali do momento que aconteceu o golpe e complementado pelo Edmilson. Eu queria colocar uma diferença, por exemplo, hoje, que nesse processo que está, não é só a legislação, é no ataque às conquistas. Por exemplo, os trabalhadores dos Correios estão em greve, tá certo? Baseado pelo descumprimento de um acordo, tá certo? Firmado, em que o tribunal, tanto o TST como o Supremo, esse famoso Supremo, né, que retira os direitos dos trabalhadores acordados, ou seja, várias cláusulas do contrato de trabalho firmado estão sendo derrubadas e por isso os trabalhadores dos Correios estão em greve. Então, portanto, nossa solidariedade, ontem que nós tivemos aqui uma
uma atividade nesse momento de pandemia. É muito difícil para os sindicatos fazer a luta nesse momento, porque é uma combinação da crise econômica, retirada de direitos, e com a tragédia do coronavírus. Então, os bancários e os trabalhadores dos Correios aqui em Brasília ontem fez uma atividade de carreata, passando ali pelo Banco Central, pela Caixa Econômica, pela sede dos Correios, pela sede do Banco do Brasil, e mostrando para a sociedade e tal. E os banqueiros estão se arvorando, inclusive, né, Ricardo, a retirar direitos, conquista histórica que os bancários tiveram. Esse setor que está lucrando cada dia mais. O volume da exploração do povo brasileiro e dos lucros nos bancos é, portanto, um dado importante, que agora estão querendo retirar conquistas que foram 16ª sexta alimentação, reajuste zero, redução da gratificação que os bancários têm. Então, eu acho que esse é um momento colocado. Eu acho que esse é o momento de apresentar também ações, né? E o PT, eu estou aqui na presidência do PT, fui presidente do sindicato e fui da direção da CUT, e a gente viu, o Bezoin era ministro, ou seja, no governo, nessa época o Bezoin estava na presidência do partido. Na crise de 2008, o Lula, como presidente, eu fazia parte do Conselho da Presidência da República, eu era um dos representantes sindicais que estavam naquele conselho, o Lula chamou ali e discutiu as saídas para a crise. Né? Em vez de agravar, como normalmente fazem os governos neoliberais, o Lula, pelo contrário, o Lula inclusive chegou aí no Natal de 2008, ou Natal de 2009, não estou lembrado, de chamar a população a ter um consumo responsável no Natal, porque toda a tragédia era de que as pessoas não consumiam, se não consumia, não produzia, não gerava emprego. Então, acho que o Lula fez uma concertação. E agora o PT está, inclusive, apresentando uma proposta de reconstrução do país e transformação. Então, esse é o momento que o PT está apresentando um conjunto de propostas, não só na área econômica. A ex-ministra Tereza Campelo também está liderando um processo aí junto com a direção, com os deputados nossos do Mais Bolsa Família. São processos de, nesse momento de precarização do trabalho, como é que nós fazemos isso. Então, o papel das estatais, o papel dos bancos públicos é determinante. E o que o Bolsonaro e o Guedes estão fazendo? Privatizando a Caixa Econômica por segmentos. O Banco do Brasil entregou agora preço de bandeja ativos de terceiros que o Banco do Brasil administrava da ordem de 3 bilhões por 290 milhões para o BTG, o banco que o Guedes fundou. Então, portanto, esse enfrentamento é um conjunto de ações que a gente não conhece. E aí, o papel que o Enio, e aqui a nossa deputada aqui do Distrito Federal, a nossa companheira Érica Cocai, tem feito todo esse debate, esse enfrentamento e essa luta cotidiana, né, Enio, que vocês estão tendo aí no Congresso para barrar esses ataques. Por último, Magrão, eu só queria aqui registrar também um dos companheiros que você citou aí, é o companheiro Avelino. O Avelino também é dirigente sindical bancário, foi presidente da Federação dos Bancários aqui da região Centro-Oeste e Norte. A gente brinca que ele era presidente da maior federação do ponto de vista de território. Você imagina um território como é o Centro-Oeste e a Amazônia. Então, está aí também participando o companheiro Avelino. Um abraço e obrigado. Muito bom, Jaci. Queria acertar a pronúncia. É Guide ou Guidi? Fica à vontade. Guide, tudo bem. Vamos lá. Tá ok, Edmilson? Olha só, gente. Primeiro situar aqui, como já se colocou na primeira fala dele, a nossa situação em termos internacionais. Uma coisa é precarização de trabalho em países de alta produtividade. Sei lá, Estados Unidos, Europa, Japão, mesmo China. O Brasil é um país de baixa produtividade, precarizando o trabalho. Então, o efeito macroeconômico disso é desastroso. É desastroso. E aí, dentro da pergunta que o Edmilson fez, da partir de 2016, que colocaram a reforma trabalhista como uma panaceia de solução,
Quer dizer, então por que houve dinamismo econômico na década de 2000? No ano de 99, a informalidade chegou a 60% da economia, o que é um desastre em termos econômicos. É altamente improdutivo isso. Mas você teve um dinamismo econômico com isso. A ação não gera emprego, é dinamizar a economia, saber enfrentar os problemas reais que a economia está passando e por onde direcionar as melhorias. Então, isso é central nesse processo. Daqui para frente, eu acho que tem que ter muito claro isso. E esse quadro de precarização que tem a economia brasileira, infelizmente, você tem toda uma cultura, quer dizer, não sei se em outros países, mas no Brasil, eu, na condição de economista, na hora que presto consultoria aos pequenos negócios, principalmente, ainda tem empresário que não encara o trabalhador como parte da empresa. Isso, numa escala grande, é horrível para a economia, mesmo nos marcos do capitalismo brasileiro. E uma outra situação, puxando mais para a área de educação aqui, é o problema do desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, a própria Unesco colocava em 2013, 2014, que a educação brasileira era um dos setores mais baixos em desenvolvimento tecnológico da sociedade. Quer dizer, a pandemia, então, pegou isso, escancarou esse problema, né? Todo mundo está vendo aí agora as dificuldades. E isso é um cenário que pode precarizar também contratos de trabalho, porque você tem a introdução da educação à distância, vai ter a escola não vai... Uma escola de São Paulo, que é a terra lá do Bezoini, não sei se é natural de lá, necessariamente não vai precisar contratar um professor de São Paulo, poderá contratar um professor do Nordeste para ministrar aulas à distância para os alunos de São Paulo. Um dia desse eu mesmo fui convidado a fazer uma fala para trabalhadores brasileiros no Japão, então isso também amplia isso aí. Mas pode ser um nível de precarização. Na área de educação, a questão dos contratos... Está congelando bastante teu áudio. E está congelando bastante teu áudio e teu vídeo. Tá. Vamos experimentar você dar uma saída. Deixa eu tirar... Sem ouvir. Tá, eu acho que você... Vamos experimentar você sair do estúdio e entrar novamente. De repente você alterna para o celular, dá uma estabilizada. Esse é o resultado da privatização das telecomunicações do Brasil. Eu estou no celular mesmo. Ah, você está no celular? Então experimenta aí no notebook, porque agora perdi completamente sua imagem. Oi, Enio. Magão, sem imagem pode ficar melhor o som. Tente sem imagem, só o som. Desligue, Guide, a imagem e tente só o som, fica melhor. Pois aqui, melhorou? Melhorou, Edmilson? O áudio melhora. Vamos só de áudio, então. Isso, vamos só de áudio. Vai lá. Tá, beleza, então. Então, esse é o quadro. Então, você tem um baixo desenvolvimento tecnológico que pegou a educação, que em tempos de pandemia. É um cenário que pode ou não precarizar os contratos de trabalho. Já tem muito contrato temporário. E o outro problema da educação, às vezes em alguns estados, são professores com contratos com escola particular, escola estadual e escola municipal. Então é um outro problema colocado aí que temos que debater nos próximos anos aí, né? Vai ter um enfrentamento a ser colocado. Agora, o cenário agora é muito delicado, é isso que temos que ter claro. O grau de precarização de trabalho no Brasil gera problema para a própria economia como um todo. Quer dizer, os contratos informais estavam em torno de 42%. Com a pandemia, houve queda nos contratos informais. É uma situação que assustou muito todo mundo que pesquisa um pouco essa área. A 30 e poucos por cento, fechamento de ocupações informais nesse quadro, quer dizer. Você tem hoje, em termos de uma PEA, que a gente chama de população trabalhadora, população economicamente ativa, em torno de 104 milhões.
Antes da pandemia, eram 92 milhões de trabalhadores ocupados. Agora caiu para 81 milhões. 81 milhões. Então você tem um universo aí de quase 30 milhões de trabalhadores subocupados, desempregados, desalentados. É um quadro muito caótico, muito delicado, que o movimento sindical, a sociedade civil organizada vai ter que estabelecer uma política de enfrentamento muito clara de tudo isso, e em todos os níveis. E junto com isso, fora a pandemia, tem a indústria 4.0, a robotização do mundo do trabalho, para encerrar. A robotização, o Brasil está um pouco fora dessa fronteira tecnológica, não está inventando adequadamente. Os municípios e estados não têm políticas de desenvolvimento local e regional para saber como encarar essa situação. E isso, um quadro de indústria 4.0 com mais de 45 milhões de trabalhadores com idade superior a 25 anos, com ensino fundamental incompleto. E quando vai para ensino médio incompleto, é mais de 60 milhões de brasileiros. Para vocês terem uma ideia da dimensão, a média de escolaridade do brasileiro é 7,8 anos. Isso, a Europa já estava com essa média no início do século XX. Quer dizer, estamos 100 anos... É isso, Guide? A sociedade... Tá bom? Então, esse quadro aí que eu queria dar esse resumo inicial aí. Beleza. Enio, passo a palavra para você, meu querido. Fica à vontade. Quantos minutos, Wilson? Marca aí uns 5 minutos, acho que dá para você dar o seu recado. Tá bom, obrigado. Eu não tive a honra de ouvir a intervenção do Bezoini, ouvi só a do Nivaldo, do Jaci, meu companheiro, do Guide, mas tentando até colocar até em ordem, se me permite o termo. Eu gostei muito do Guide, do que o Guide disse, talvez seja até por proximidade de informação, mas é importante que após o golpe, nós temos um processo gigantesco de desconstitucionalização. Uma palavra difícil, mas importante. Porque é a partir do processo da destruição do modelo de Estado brasileiro que nós podemos entender aonde chegamos. E qual o projeto que se tinha da elite financeira internacional, tendo aqui como representante essa elite subordinada, a ser construído. E o que esperava-se ser construído? Um capitalismo subordinado, absolutamente oposto do que o governo do PT estava tentando construir. E esse capitalismo subordinado, ele tem, no seu conceito, na essência, a reflexão sobre o papel do Estado. Então, vejam, nós temos era importante para o governo Temer e agora Bolsonaro destruir esse modelo de Estado mais ampliado que nós fizemos. Até porque, e isso eu quero ressaltar aqui, o debate de defender estatal ou não é discurso de direita ou de esquerda. Porque depois do golpe de 64, a direita defendeu o aumento das estatais. É importante que naquele momento, na década de 60, toda a América Latina, nós estamos falando do Brasil, era fundamental construir as estatais para dar condições de infraestrutura para receber o capital internacional com incentivos fiscais, financeiros, para produzir aqui e vender, porque nós não tínhamos mercado interno, então se oferecia todas as condições para vir aqui extrair a nossa valia, explorar o nosso capital. Bem, essas estatais ficaram maduras, ficaram competitivas, e aí você tem o que começa a ficar lucrativas, e aí, lógico, a mesma elite que construiu as estatais tem interesse agora em entregá-las a preço de banana na mão da elite, em especial da elite internacional. É importante destacar que para nós, que defendemos uma sociedade mais justa, mais igualitária, principalmente num país do tamanho continental como o Brasil, o Estado é determinante. Até porque nós temos desigualdades regionais e sociais gigantescas e só é possível reduzi-las com a intervenção do Estado. E principalmente tendo um instrumento de Estado que são as estatais. As estatais são determinantes nesse momento. E quando você vê o papel que ela tem, nós do nosso lado, dos trabalhadores, olhamos o quanto ela pode contribuir para a vida das pessoas, mas por outro lado, o chamado mercado vê o quanto poderia ganhar se estivesse na mão dele.
Você imaginou se a Caixa Econômica cobrasse pelos serviços prestados que está fazendo agora no atendimento à renda emergencial? Quanto ganharia se ela cobrasse R$2 de cada pessoa que ela atendesse? Já são 140 milhões de pessoas que recebem o auxílio emergencial. Portanto, é essa a visão da relação do mercado com a visão de sociedade que nós queremos construir. Daí, o interesse e o debate que você tem no governo Bolsonaro, que é o governo da hora, junto com o Paulo Guedes, de privatizar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Petrobras. E aí, eles têm as artimanhas que podem. A Caixa Econômica, não vamos privatizar a Caixa. Nós vamos apenas vender algum outro setor dela que não é rentável. Mas nós sabemos que quando você abre a porta, onde passa um boi, passa a boiada. Não estamos privatizando a Petrobras. Não, estão esquartejando a Petrobras e vendendo aos pedaços. Aliás, desrespeitando a Constituição brasileira. A bancada já entrou na justiça contra isso, tivemos reuniões no Supremo para debater isso daí. E principalmente, companheiros e companheiras, é o debate da informação. O capitalismo agora, ele vive de informação. E aí, privatizar a Dataprev, de privatizar os Correios é fundamental. Porque um Google, uma dessas grandes empresas comprarem, elas estão comprando, no caso do Berzoini, até os empréstimos consignados que ele tem com CPF e endereço. É poder. Dá muito mais dinheiro hoje você ter essas empresas de informação do que a própria Petrobras, porque ela detém um patrimônio que é finito, que é o petróleo. Agora as informações determinam lucro e capacidade de manutenção do poder. E nesse sentido, essa destruição desse modelo de Estado brasileiro, ou destruição do Estado, cria um próprio paradoxo. Por quê? Porque só ocorre o desenvolvimento econômico de um país se ele tiver capacidade competitiva, competitividade. E a competitividade, ela não pode ser espúria. Você não pode ser competitivo no resto do mundo precarizando o trabalho ou tendo vantagens cambiais. É preciso que você tenha inovação tecnológica. E no Brasil, quem faz inovação são as universidades públicas e não as privadas. As privadas são colegiões. É tudo colegião, que é GUSP e GIS. Quem faz a inova, quem avança a ciência, ou mesmo as técnicas gerenciais, são as universidades que estão sendo, só agora esse mês anunciou 20% de redução do orçamento das universidades. Quando você elimina a capacidade de extensão de pesquisa da universidade, você acaba com a possibilidade de inovação tecnológica e você extingue a capacidade competitiva das empresas brasileiras, do próprio capital. Então, o próprio capital se autodestrói e abrindo espaço para o avanço do capital internacional e principalmente para a nossa mais absoluta subordinação do capitalismo internacional. Nesse sentido, quando você fala das relações de trabalho, com certeza alguém já falou aqui, o setor que mais emprega são os aplicativos no Brasil. Olha que absurdo! E mais do que isso, os nossos trabalhadores de aplicativos, eu usei isso esses dias num debate na Câmara, não tem nenhum trabalhador mais livre na lógica do capitalismo do que o trabalhador do aplicativo. Ele é livre de tudo. Ele não tem nem a bicicleta que ele utiliza dele, nem a bicicleta. Só sobra, de fato, as duas pernas e os dois braços. Só isso que ele tem. Então, a extração da mais-valia não é nem relativa, é absoluta, daquele tempo mesmo de você tirar cada gota de suor do trabalhador. É o máximo da exploração, o máximo da destruição do Estado e principalmente de subordinação da nossa economia. Nós caminhamos a persistir nesse quadro, a nos tornar uma grande fazendona, como fomos na época da ditadura militar, sem capacidade de ampliar a nossa competitividade e principalmente será um desastre na demanda interna. E a economia só cresce com o mercado interno. Se não há consumo, não há crescimento. E do jeito que nós estamos caminhando, e principalmente por conta da pandemia, a nossa crise será gigantesca. E dentro da Câmara, para encerrar, os nossos desafios são muito grandes. Nós, até agora, até esse mês de agosto que se encerra, a esquerda marcou a sua presença. Eu tenho que ser justo, não é só o PT que tem feito isso, somos em 6 partidos que compõem a oposição. E vou contar para vocês, fizemos uma revolução. Se eu perguntar no tempo do Berzoini, quando ele foi deputado federal, Jaci, quando passava um projeto por ano do PT, era festa. Nós passamos só em julho 48 projetos do PT.
Porque quem tem alternativa para a crise é a esquerda, não é a direita. Porque a direita só sabe defender o Estado mínimo. Nós sabemos. Então, tudo que aconteceu até agora foi a esquerda que fez. Problema, esgotou. A pauta de enfrentamento à pandemia esgotou-se. Agora, qual pauta que eles querem trazer? É a questão do gás, é mercado financeiro, autonomia do Banco Central. Então, volta a pauta ultraliberal. E aí nós sabemos o nosso resultado. E o grande desafio que nós temos. A nossa marca é povo na rua. E nós não podemos incentivar o povo na rua. Sem o povo na rua, não tem pressão, na Câmara nós ficamos absolutamente reduzidos. De 513 parlamentares, a oposição é composta de 131. Para vocês terem uma ideia, nessa votação do veto 17, que tratava do reajuste dos servidores públicos, nós fomos longe, chegamos a ter 160 votos. É o máximo que nós temos quando se trata de discutir questões de princípio e de fundo, como o Estado, a intervenção do Estado e a defesa da nação brasileira. Então, eu encerro dizendo que num dia como hoje, nós temos que nos colocar como desafiados, principalmente como entender esse novo momento da política, como mobilizar a sociedade nesse enfrentamento, porque não basta, como disse na minha introdução, fora Bolsonaro. Essa é uma marca, mas é fora governo Bolsonaro, porque não adianta nada tirar o capitão e colocar o general, e principalmente porque Paulo Guedes e sua política continua. Nesse sentido, a mobilização social, as manifestações de todos os setores possíveis, na rua ou nas redes, nos fortalecem e nos dão condições de pressionar a Câmara para, em algum momento, colocar para votar um dos 56 pedidos de impeachment que já se acumulam nas mãos de Rodrigo Maia. Então, rapidamente era isso e ficamos à disposição para o debate. Muito bom. Quero cumprimentar o pessoal no chat, rapidamente, antes de passar para a próxima provocação. Dirce Conrado, Sérgio Luiz Lucena, que está aqui com a gente, Rubão JP, Fernando Nando foi e voltou, Fátima Costa de novo, Marli Mouto, José Ricardo Araújo, Deneide Terezinha de Carli está aqui com a gente também, obrigado. Brotar da Semente está aqui, Cleide Quadros, Paulinho Pereira da Luz. Quem estiver lá no Facebook, vem para o YouTube, se inscreve no canal. Gente, a gente vai encerrar essa live às 14 horas. Então eu vou fazer mais uma única provocação breve e a gente tenta ser sucinto na reflexão para a gente fazer as considerações iniciais, as considerações finais, agradecer todo mundo, parabenizar quem tiver que fazer, para a gente encerrar certinho, porque já tem um painel do Stop Bolsonaro já na sequência às 14. Então a reflexão é muito simples. Rasgar a Constituição, rasgar a CLT, reformar a Previdência, pintar e bordar no pós-golpe, e um argumento que permeou toda essa desgraceira que fizeram no nosso país é: precisamos fazer isso porque vai gerar mais empregos. Não gerou mais empregos, acabou com os direitos trabalhistas. O Enio aí citou a categoria dos entregadores, né, de aplicativo. Não gerou. Eu gostaria que vocês comentassem de forma leiga, para o leigo entender, por que não funcionou esse argumento. Vamos acabar com tudo para gerar mais emprego e não gerou e nós estamos na situação que estamos. Por favor, Berzoini. Em parte pelo que o Enio falou, quer dizer, o Brasil é um país que depende em grande parte do seu mercado interno. Mercado interno, e nós formulamos lá nos anos 90 a tese do mercado interno de massas, ou seja, nós precisamos garantir condições para o consumo da maior parte da população e garantir simultaneamente atender esse consumo, se possível, com produção interna. Então, por exemplo, quando você saiu de 1.300.000 carros por ano para 3 milhões de automóveis por ano, uma parte exportada, mas grande parte consumida no mercado nacional, e aí sem entrar no mérito se o transporte individual é uma boa alternativa ou não, mas é fato que a produção e das motos também, e quando você colocou Minha Casa Minha Vida para rodar, e você construiu quase 4 milhões de moradias em alguns anos, quando você teve o PAC, que é um programa de infraestrutura logística, de energia, de portos, aeroportos, a integração do São Francisco, quantos trabalhadores foram mobilizados por conta disso?
Me lembro que em 2014, que foi o ano da Copa do Mundo, era difícil para uma empresa de construção civil contratar profissionais qualificados. Por quê? Porque você tinha tanta obra simultaneamente no Brasil. Por exemplo, aqui no DF, nós tivemos a construção do Estádio Nacional, a construção do novo aeroporto, a ampliação do aeroporto, a construção do BRT que ia até o Gama, que vai até o Gama, né, que já está inaugurado há muito tempo, a construção de UPAs, creches, hospitais, simultaneamente. E, portanto, você tinha um conjunto de políticas públicas que ajudavam a movimentar o mercado privado. Que aí que justamente essa é a sabedoria do governo Lula, do governo Dilma, que foi usar a liderança do Estado, integrada com o Estado Federal, integrado com governadores e prefeitos, para fazer a movimentação da economia como um todo, o que despertou aquilo que o Delfim Neto chama do espírito animal do empresário. Quando ele sente cheiro de lucro, ele vai atrás. E quando ele sente que o governo vai incentivar o crescimento, ele se prepara para acompanhar esse crescimento. O pré-sal mobilizou toda uma cadeia de produção para atender a Petrobras e as demais empresas que operaram para viabilizar o pré-sal. Então, isso gera emprego. Flexibilização, desregulamentação, precarização nunca gerou emprego em lugar nenhum do mundo. O Enio falou dos aplicativos. Eu nem ouso falar que os aplicativos são empregadores, porque não são. Eles são atravessadores. Entregador sempre existiu. Só que não era mediado por uma multinacional. Eles fazem o quê? Eles aproveitam da fragilidade do mercado de trabalho, tem uma juventude desesperada para trabalhar e para ganhar algum dinheiro. Muitos já tiveram carteira assinada, como o próprio Paulo Galo, que é o líder dos entregadores antifascistas, já foi CLT. Não é mais. Por quê? Porque houve um movimento conjunto de redução da atividade econômica com incentivo à precarização. Então, para não me alongar mais, eu diria o seguinte: nós só temos uma alternativa, no Brasil e em qualquer lugar do mundo. É o Estado organizar uma estratégia de crescimento econômico, com política industrial, com política agrícola e agrária, com política habitacional, com política de logística. O Estado entra com o governo forte que dialoga com a sociedade e cria as condições para que a economia prospere. É só lembrar qual é o papel do Estado norte-americano no desenvolvimento do Vale do Silício. O pessoal fala de Google, fala de Apple, fala de Facebook, mas por trás disso tudo está uma estratégia americana de dominar a informação no mundo, e eles acusam o golpe quando eles brigam com a Huawei da China e com o TikTok, porque eles confessam que o objetivo deles é manipular a chamada Big Data, ou seja, a massa de informações que tem na internet. E eles querem manipular sozinhos, eles não querem que a China faça competição com eles nesse mercado de dados, que, como disse o Enio, é uma das grandes riquezas do século XXI. Não sei se é mais que o petróleo, mas concorre com o petróleo em grande escala e manipula o petróleo, manipula a opinião das populações sobre a riqueza dos seus países. Ou seja, ou o Estado entra, ou o Estado se organiza, e quando eu falo Estado é com um governo que seja de fato nacionalista, sem ser xenófobo, mas seja de fato nacionalista, que seja de fato um governo popular, que tenha o interesse de defender seu povo. E o povo fica feliz quando tem emprego, quando tem renda, quando tem educação, saúde, cultura, habitação, e isso só é possível com um Estado forte. Não precisa ser um Estado obeso, não precisa ser um Estado inchado, tem que ser um Estado forte, capaz de mobilizar as forças da sociedade, inclusive do empresariado privado, que quando tem Estado liderando, acompanha. Então, cumprimentar todos os participantes desse debate muito interessante e dizer, é hora de nós fazermos esse debate nas bases. É importante fazer entre nós.
Mas se não fizermos as bases, nós seremos ótimos debatedores entre nós e não vamos conseguir liderar a resistência e a derrubada do fascismo e do ultraliberalismo no Brasil. Um grande abraço. Muito bom, Berzoini. Por isso a importância de se fortalecer canais de mídia como esse e como outros que estão pipocando por aí, fazer crescer esses canais, porque esses canais alcançam onde muitas vezes as lideranças político-partidárias não alcançam, porque até tem outra linguagem, outro tipo de controle, como o decoro parlamentar, por exemplo, que impede que se fale na linguagem do povo. Então, bora fortalecer as mídias alternativas, pessoal. Vamos lá, Nivaldo, tudo com você. Bom, minha última contribuição aqui ao debate, quero deixar um abraço também ao deputado Enio Verri, o líder do PP na Câmara Federal. É uma honra compartilhar esse espaço com essa importante liderança política do nosso país. A pergunta, se as reformas geraram emprego, a gente tem que partir... O problema é o discurso. Todas as reformas, a reforma da Previdência é para salvar a Previdência, a reforma trabalhista é para gerar emprego, a reforma sindical é para fortalecer a livre negociação. Na verdade, todas essas reformas que têm um caráter excludente, regressivo, neoliberal, elas acabam prejudicando os trabalhadores. Eu acredito que esse conjunto de reformas, na verdade, ela está provocando uma mudança qualitativa no mercado de trabalho no Brasil. O mercado de trabalho no Brasil, mesmo com os avanços da CLT, que foram ampliados com a Constituição de 1988, mas sempre foi um mercado de trabalho estruturalmente assimétrico e desigual. O que era ruim, a parte ruim está se agravando. Nós estamos vivendo um crescimento em larga escala do trabalho precário. Então, essas reformas, elas têm gerado emprego precário. Por exemplo, aplicativo. O Instituto Locomotiva fez um estudo que foi divulgado em 2019, os números já devem ter aumentado, que o Brasil hoje tem 24 milhões de pessoas que trabalham com aplicativo. Só com Uber, iFood, em transporte e entrega de alimento, tem mais de 5 milhões. A Uber hoje é a maior empregadora do Brasil. A empresa que tem mais empregos no Brasil, que está em greve agora, são os Correios, tem 110 mil. A Uber tem muito mais do que isso. É uma famosa empresa de transporte que não tem um único automóvel na sua frota, mostrando a mudança da relação de trabalho, que obedece uma lógica, que é a individualização das relações do trabalho. É um trabalho sem sindicato, sem CLT, sem justiça do trabalho, que parece que é um contrato de livre vontade de iguais, que é um contrato... A Uber diz que não é empregadora, ela se coloca como uma plataforma digital que liga o motorista ao seu cliente, então ela só faz esse elo e não tem nenhuma função empregadora, que infelizmente boa parte da Justiça do Trabalho tem ratificado esse entendimento. Eu considero, para concluir, que o debate é muito importante, o debate precisa ser ampliado, amplificado e capilarizado também nas bases, para a gente construir uma consciência crítica no nosso país para fortalecer esse processo de resistência contra a escalada fascista no nosso país. Hoje, do ponto de vista mais imediato, até a defesa da Constituição brasileira é um elemento importante para salvaguardar o mínimo que ainda existe de estado de bem-estar social. Eu estava vendo o artigo 193 da Constituição, Berzoini, diz o seguinte: a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social.
significa o seguinte: no Brasil, rasgar a CLT, mas pior do que isso, rasgar a Constituição. Hoje é o primado do capital, a precarização absoluta do trabalho. Eu acho que eram essas as considerações, Edmilson, que eu queria fazer. Deixo um abraço aqui ao Berzoini, ao Guide, Jaci Afonso, ao nosso deputado Enio Verri, e dizer que nós, da CTB, estamos participando dessa luta contra o governo Bolsonaro e suas medidas regressivas. Vou avaliar a proposta importante do Jaci de uma articulação das centrais sindicais mundiais também para um movimento de maior envergadura contra a degradação do trabalho e da democracia que existe no Brasil e em boa parte do mundo. Era mais isso. Um grande abraço, eu fiquei muito contente em poder participar desse debate com quadros políticos e sindicais altamente qualificados como os que estão aqui na mesa. Obrigado. Enio Verri, por favor. Seu áudio. Pronto. Olha, eu vou ser rápido também, para depois fazer o agradecimento. A verdade é que esse processo de desconstrução da Constituição, dos direitos, que o Nivaldo colocou muito bem, ele se dá por uma interpretação da elite, claro que é uma interpretação do interesse deles. Qual é? O problema de emprego no Brasil é que o trabalhador custa caro. É isso que a gente ouve em todo lugar, né? Custa muito caro o trabalhador. Então, quanto mais você retirar de impostos e de custo do trabalhador, mais o empresário vai empregar. É tão sério isso, é tão absurdo, que mesmo agora, no auge dessa crise que estamos vivendo, o governo está falando em tirar impostos sobre a folha de pagamento que o empresariado paga para gerar mais emprego. É um equívoco. Eu havia dito anteriormente, o Berzoini repetiu, só há demanda se tiver renda. Ou seja, se o povo tiver um salário melhor, uma aposentadoria melhor, tiver seus direitos garantidos, ele consome, as empresas vendem mais, consequentemente a indústria produz mais, paga-se mais impostos e a economia gira. Isso não é uma teoria, isso nós provamos nos 13 anos do nosso governo. Ao contrário do que pensam os liberais, de que tem que dar vantagem para o empresário. Quando você tira impostos no dia de hoje, você aumenta o lucro do empresário, você não faz distribuição de renda nem gera mais emprego. Portanto, é uma farsa em cima da outra, uma mentira em cima da outra. Quero destacar que nós tivemos do Temer até agora, no início da pandemia, portanto, pouco mais de 3 anos, 5 reformas trabalhistas, com nomes distintos. Foi a terceirização, que foi a primeira que foi aprovada, depois veio a reforma trabalhista propriamente dita, aí veio a reforma da Previdência, aí veio a carteira verde-amarela, aí veio novamente aquela lei da liberdade econômica. Eu, inclusive, participei de todos os grupos que discutiram. E agora estão falando em permitir que toda empresa tenha 50% dos seus servidores trabalhando de forma de horista, sem ter nenhuma garantia do descanso semanal remunerado, que é uma coisa da CLT na sua origem. Então, o que nós temos aqui é um debate ideológico, onde por trás disso está aquela visão equivocada de que se o empresário ganhar mais dinheiro, ele vai gerar mais emprego. Está provado na história, nos dados, que isso é mentira. Se ele ganhar mais dinheiro, ele vai aplicar mais no mercado financeiro, não vai gerar produção, vai gerar especulação. Então, esse é um dado que nós temos que parar para pensar e fazer um debate muito profundo. E o que é pior, para onde caminha esses desafios, Magrão? Eu quero sugerir um livrinho eu chamo o livro de banheiro porque é muito fininho, Engenheiros do Caos. É o livrinho da moda agora, quem não leu eu recomendo, deve ter 100 páginas. É de um autor italiano que trabalha um pouco o que estamos vivendo hoje nesse processo de dominação dessa elite que tem uma visão do século XIX. E, claro, um livro que eu acho que todo mundo leu, que é a uberização. Esse é o debate da uberização, é um debate fundamental, é um autor americano, mas ilustra bem o que estamos vivendo. E, por fim, eu quero agradecer a você, Magrão, pelo convite e a honra de participar de debates, um debate tão rico como esse. Peço desculpas por ter chegado depois, mas alguém disse que líder era uma tranquilidade, eu acreditei nisso, fui enganado, e agora eu trabalho 7 dias por semana, de manhã, tarde e noite. Então, de novo, muito obrigado. Cumprimento especial ao Berzoini, ao Nivaldo, ao Jaci, ao Guide. Foi um prazer debater com vocês. Espero ter outras oportunidades
para conversarmos nesse nível tão gostoso como conversamos aqui. Um abraço. A Cleire Quadros lá no Facebook sugeriu para a gente fazer uma amarração já entre nós aqui, para a gente combinar uma outra oportunidade mais organizadamente com o tempo, né? Do ponto de vista do tempo, a gente aprofundar esse debate que é importante. Passo para você, Jaci. Obrigado, Enio. Obrigado. O Enio é o deputado 247, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, Enio? Então, líder assim. Eu queria pautar aqui, eu acho que... O Jaci, nessa só questão uma observação. Acho que o Enio fala... Jaci, quando alguém falar para você, não, vai ser líder que é legal pra caramba, não acredite, tá? Não acredite. É pior do que entregador de aplicativo. Sim, é verdade, ele tem experiência, o Bezoini sabe disso. Então, eu queria, nesse enfrentamento, acho que a fala do Enio ali, quando fala dos 13 anos, nós tivemos o governo FHC que falava a mesma coisa, que precisava flexibilizar o trabalho para gerar emprego, não gerou emprego. O governo Lula não flexibilizou e gerou empregos. Então, portanto, acho que esse é o elemento importante que tem. Só para finalizar, Magrão, eu não estou te conhecendo aqui, mas os demais integrantes aqui pagam 27,5% de imposto de renda. Né? Mas os herdeiros do Itaú, tá certo? Seja o Setúbal, os Vilela ou os Moreira Salles, em função das suas ações do Itaú, eles não pagam 1 centavo de imposto de renda, porque eles são isentos na questão dos dividendos dos lucros do Itaú. Esses bancos, ou seja, os sócios desses bancos não pagam 1%. Inclusive, se organiza para construir partido para defender os interesses dos banqueiros, como é o Partido Novo, né? Que foi gestado ali nos executivos do Banco Itaú, então, e que agora fez lá o Zema, o papel que fez lá com Sem Terra no Campo Grande. Então, eu estou querendo falar que é importante para a gente combater a flexibilização, é preciso que o Estado seja forte e que o Estado tenha dinheiro. E para isso precisa ter uma reforma tributária, tá certo? Que ataque a questão do capital e não a questão do consumo. Então, acho que esse é o fator importante que a gente tem que ter. Então, portanto, esse é uma tarefa fundamental. A proposta que o PT está apresentando de um plano de reconstrução do país, né, da nação e da sua transformação é o centro, no meu entendimento, do próximo período. Nós temos que ter essa unidade que a gente falava com o Nivaldo, desta ação agora, por exemplo, na greve dos trabalhadores dos Correios, das categorias que estão em database, como petroleiro, bancários, para a gente impedir esses dados, para a gente ter fôlego para enfrentar. As eleições municipais vai ser um fator importante desse debate, para que a gente crie vereadores e prefeitos e prefeitas eleitas baseada nesse tema que nós estamos colocando, de combater a flexibilização, a precarização do mundo do trabalho. Então, nós vamos entrar num círculo virtuoso e, para fazer isso, né, nesse stop Bolsonaro mundial, eu vou encerrar usando a fala do Marx. Trabalhadores de todo mundo, univos. Essa é a nossa tarefa. Obrigado. Guide, vamos lá. Chegar... Seu microfone. Exato, o microfone. Deixa eu desligar aqui o monitor para facilitar. Olha só, eu vou focar aqui na parte de inovação tecnológica, que é o lado cruel desse momento. Você está num momento central de novas fronteiras tecnológicas, e essas inovações, normalmente a inovação tecnológica ela tem que vir para beneficiar trabalhadores, investidores, empresa, consumidores. E nesse momento a inovação tecnológica está vindo para priorizando os investidores. E é nisso que está colocada a precarização do trabalho. Quer dizer, é um momento de concentração de renda brutal no mundo, e mesmo diante dessa concentração brutal, vem essa questão somada com a precarização de trabalho. A gente fala uberização, mas em tudo quanto é área
está se somando esse formato de trabalho. Na área de TI, eu tenho como exemplo o meu filho. Meu caçula faz ciência da computação. Um dia desse, ele pegou serviços para prestar para uma empresa canadense. Quer dizer, ganha por produção. Vai lá, faz o serviço, entrega, os caras pagam. Então, você tem uma situação colocada que vai ter que ter um enfrentamento geral sobre isso, porque isso também acarreta problema macroeconômico razoável. Quem não tiver tido a oportunidade de ler o Piketty, o que é que o Piketty coloca no Capital no século XXI? O estoque de capital hoje está chegando a quase 7 anos de renda nacional. Na Europa, Estados Unidos, Japão, quer dizer, é a mesma situação do século XIX, entre 1845 e 1880, quer dizer. É um grau de concentração muito grande. A Apple já está com o valor da Apple hoje equivale ao PIB do Brasil. 2 trilhões de dólares o patrimônio da Apple, e já está tendo problemas com segmentos empresariais americanos, porque tudo que é negociado na Apple Store tem que pagar para a Apple 30% de comissão, né? Então, é o que o Berzoini tinha falado aí dos atravessadores modernos das tecnologias. Então, é um cenário que temos que estar muito preparados e nos preparar mais ainda para enfrentar esse momento da fronteira tecnológica, que ela tem que vir para beneficiar a sociedade como um todo, e não só investidores, né? Então esse é um momento delicado, muito central. E da parte da educação, eu quero apenas destacar para os colegas, quem está acompanhando aqui no Stop Bolsonaro, que terça-feira será a votação do Fundeb. Quer dizer, nós temos umas dificuldades de manter investimentos na economia da educação brasileira. A educação é um bem cultural que beneficia toda a sociedade, mas no Brasil, na tradição, historicamente, a educação é um postulado de esquerda. É muito louco isso. E a educação ela exige investimentos muito altos, vultosos, que nem saúde. E isso só consegue se articular com um projeto político nacional. Por isso que temos muita dificuldade de ter a educação aqui no Brasil como uma política de Estado. Então, terça-feira é um momento central, inclusive para evitar a degradação mais ainda dos contratos de trabalho na área de educação, que é a votação do Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Brasileira. Um abraço a todos aqui, foi um prazer estar participando dessa discussão com todos vocês aqui, gente. Muito obrigado, Guidi. Rapazes, meninos, homens, guerreiros que estavam aqui com a gente. Eu vou passar. A gente tem 1 minuto para cada um fazer as considerações finais. 1 minutinho, encerramos. Mas eu quero agradecer cada um pelo empenho, compromisso, a luta que vocês travam no dia a dia, cada um no seu campo, uns mais à frente, outros mais na retaguarda, uns carregam o piano, outros tocam o piano, mas enfim, todo mundo tem um grande papel. Parabenizo vocês pela imensa e importante luta na representação da classe trabalhadora, que é a que eu faço parte, é a que vocês fazem parte, é a que nós fazemos parte. Vamos lá, vamos começar de novo do zero, 1 minutinho, Ricardo. Não, só para agradecer e dizer que foi um prazer debater com pessoas que eu conheço todos aqui, de várias lutas, e nós precisamos de fato articular uma grande mobilização popular para conseguir o nosso objetivo, que de fato é colocar fim neste governo. E quem sabe o povo americano agora começa esse movimento colocando fim no governo Trump, que é outro governo da morte, governo do estímulo, da ignorância, do atraso, e nós temos que lutar junto com o povo norte-americano para derrubar o fascismo lá e cá. Muito bom. Nivaldo? Boa tarde a todos os companheiros e companheiras da mesa, a todos que estão participando do debate pelas redes sociais, e nós queremos aqui reafirmar o nosso compromisso de persistir na luta em defesa da democracia, da soberania nacional e dos direitos dos trabalhadores, e a defesa
desses princípios e desses valores tem uma premissa básica, que é colocar um fim a esse governo ultraliberal, esse governo fascistizante, um governo entreguista e reacionário. Por isso que nós conclamamos todos a empunhar com força e vigor a bandeira do Stop Bolsonaro. Um grande abraço e firme na luta. Vamos lá, Enio. Olha, eu julgo de extrema importância que a gente pudesse refletir para o conjunto da sociedade brasileira o que estamos fazendo aqui. Eu não tenho dúvida que a gente só conseguiu na Câmara dos Deputados avançar os projetos que conseguimos avançar e aprovar os projetos que nós aprovamos, porque a gente trabalha de forma muito unificada, o PT, o PCdoB, o PSOL, o PDT, o PSB e o Rede. É claro que se nós fôssemos absolutamente iguais, nós seríamos de um único partido. É por isso que nós trabalhamos de forma coordenada, de respeito às diferenças, mas se não fosse esse trabalho coordenado, não teríamos avançado tanto nesse período de pandemia, na conquista de direitos para a população, no auge da luta pela retirada de direitos. A renda emergencial, a agricultura familiar, a Lei Aldir Blanc, o Pronamp, que protege a micro e pequena empresa, tudo isso é resultado de um pouco que a gente está fazendo hoje aqui. Respeitar as diferenças, ver o que nos unifica e avançar. Me parece que fica aqui esse desafio da gente transferir isso para a nossa realidade, para os nossos partidos, para as nossas centrais sindicais, para as lutas sociais, que é um momento de uma grande unificação a bem do povo brasileiro. E já que disse o Jaci, citou Marx, eu só vou dizer que também ele disse, viu, Jaci, que não basta conhecer a realidade, é necessário transformá-la. E é essa a nossa tarefa. Um grande abraço. Vai lá, Jaci. Não, o que eu queria só registrar, queria agradecer a Fernanda Otero, né, que organizou, que entrou em contato e que tinha atividade. A companheira Lúcia Ivanov, que ia participar aqui com a gente, não pôde participar. A Lúcia, o Guide, a Cleide, a Leda, a Nazaré, os companheiros que organiza o PT, fez na primeira atividade do Stop Bolsonaro, aquela manifestação naquele domingo de manhã, às 8 horas da manhã, colocando aquelas cruzes lá no Congresso Nacional. Então, queria registrar o papel desses companheiros que organizaram naquele momento, né, aquela atividade, do ponto de vista assegurando o isolamento, né? Então, agradecer a todos eles por essa participação. Então, portanto, estamos juntos, o PT de Brasília, o PT do Distrito Federal, junto com o Stop Bolsonaro Mundial. Obrigado. Por favor, Guide. Opa, vamos lá. É só destacando aqui, agradecendo a participação, né? Manter a luta, nos articular, nos organizar o máximo possível em torno do Stop Bolsonaro Mundial. Eu acho que é uma luta razoável, de razoável envergadura, e estamos aí colocados aí para esse enfrentamento. Um abraço a todos aí, todas. Muito bom, gente. Encerramos no prazo. Obrigado mais uma vez. Quero agradecer todos os comentários de todas e todos em todas as partes do Brasil e do mundo que acompanharam a live. Importante debate. Agora a gente vai para o próximo painel. É um debate sobre meio ambiente, preservação, direito das comunidades ribeirinhas e tal. Todo mundo convidado a participar. E não se esqueçam, se inscrevam nos canais progressistas. Isso é muito importante para a gente fortalecer esse espaço, né? Então, muito obrigado. Fiquem todos bem. Bom almoço para quem não almoçou ainda, que é o meu caso. E bora lá. Valeu, gente. Abraço. Vamos desligar, que é sempre mais difícil desligar. Opa. Para o uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente da República.